Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luana, eu sou aluna de Ciências da Computação no ICMC, que é o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação aqui na USP de São Carlos, e hoje nesse terceiro vídeo falando da minha iniciação científica sobre classificação de subjetividade, eu vou falar de como eu avaliei e alguns dos problemas que eu identifiquei nesse método baseado em léxico que eu expliquei para vocês no segundo vídeo. Então, como eu avaliei esse método, né? Através da taxa de acerto ou acurácia, que é o nome mais formal que a gente dá para isso. A taxa de acerto, ela é a porcentagem de acerto do método, né? Como assim? Aqui eu deixei uma fórmula para vocês entenderem melhor, que é a acurácia foi calculada através do número de frases classificadas corretamente, ou seja, o número de frases que o método classificou de forma correta sobre o número de frases analisadas. No nosso contexto seria, no caso, como o corpus de resenha de livros ele tem 350 frases, seria o número de frases que ele classificou corretamente, né? Por exemplo, metade das frases e um exemplo. Se ele classificar corretamente metade das frases, seriam 175 sobre 350, né? Vezes 100, porque a gente quer pegar a porcentagem, tá? Então, é assim que a gente calcula, que eu calculei a acurácia do método. E também outra coisa que a gente usa para avaliar o método é uma análise de erros, que é tentar entender por que o método falha nas frases ou sentenças que ele falha, né? Pegar as frases que ele classificou de forma errada e analisar, tentar entender por que ele está fazendo essa classificação errada. Então, qual que é a taxa de acerto ou acurácia do nosso método, do método baseado em léxico? Para o método baseado em léxico, a acurácia foi de 60%. Tá? Uma observação que eu tenho que fazer aqui é que eu levei em consideração só se o método classificava como subjetiva ou objetiva. Se ele classificava como subjetiva positiva ou subjetiva negativa, eu não levei em consideração. E eu vou explicar isso para vocês quando eu for falar dos problemas que eu encontrei no método, tá? Isso vai fazer sentido. Mas por agora, o que vocês têm que entender é que se essa acurácia foi de 60%, isso quer dizer que para cada 100 frases que o método classificar, 60%, 60 delas serão classificadas de forma correta e 40 de forma incorreta, tá? De acordo com a acurácia. E por que 40 frases serão classificadas de forma incorreta, né? Aí vem a nossa análise de erros, que eu peguei essas frases que o método classificou de forma incorreta e fui tentar entender por quê. E o primeiro problema que eu encontrei nesse método foi que frases subjetivas sem palavras de sentimento. Ou seja, que a frase, a sentença poderia ser subjetiva, mas não ter nenhuma palavra de sentimento explícito, um adjetivo explícito ali para indicar essa subjetividade. Então, eu deixei aqui esse quadrado azul, esse quadrado rosa, quer dizer, explicando, com a explicação de como a subjetividade é dada pelo método. Lembrando, cada palavra da sentença recebe um número, né? Mais 1 se a palavra é subjetiva positiva, menos 1 se a palavra é subjetiva negativa, e 0 se a palavra não está no léxico, né? Como eu expliquei no outro vídeo para vocês. E depois que os valores são somados, se a soma é maior que 0, ela é subjetiva positiva, se é menor que 0, subjetiva negativa, e 0 se é objetiva, né? Mesma coisa. Mas essa sentença aqui, ela tem uma coisa diferente, ela não tem palavras de sentimento explícitas, né? Adjetivos, né? Que indicam esse sentimento. Então, eu vou ler para vocês. Aquele livro que todas as mulheres deveriam ler. Aprendi muito com a personagem principal em cada página, sobre a importância da mulher no mundo, tá? A gente lê, a gente percebe que é uma sentença subjetiva, positiva, porque a pessoa está dando uma opinião positiva desse livro, né? Aquele livro que todas as mulheres deveriam ler. Aprendi muito com a personagem principal. A gente vê que a pessoa está falando bem do livro. Mas aqui não tem nenhuma palavra, nenhum adjetivo, por exemplo, que estava presente no léxico de palavras de sentimento. Nenhum adjetivo explícito. Então, o método não ia encontrar nenhuma palavra de sentimento no texto e ia julgar como
objetiva a frase, é classificar como objetiva a frase, né? Isso é um dos problemas, porque aqui ele não consegue identificar a subjetividade numa frase como essa. Outro problema que eu identifiquei foi que o mesmo número de palavras de sentimento positivas e negativas poderia interferir no processo de classificação do método. Como assim? Esse exemplo, tema incrível de abordar, porém o autor foi superficial ao falar sobre o tema na história, é uma das resenhas do nosso corpus, que a pessoa mistura a sua opinião, uma opinião negativa com uma opinião positiva ao falar do livro que ela leu. Ela diz que o tema é incrível de abordar, que é uma opinião positiva, porém o autor foi superficial ao falar sobre o tema na história, que é uma opinião negativa. E no caso, como as palavras de sentimento recebem o valor +1 se a palavra é positiva e -1 se a palavra é negativa, aqui no caso, na hora de somar esses valores, eles iam se anular. Não sei se vocês percebem. Aqui recebe +1 e aqui recebe -1, e +1 com -1 dá 0. Então, no final, a frase seria classificada como objetiva, mas ela é subjetiva também. Então, isso é um problema muito sério até, porque a frase tem subjetividade, apesar de ter essa parte positiva, essa parte negativa da opinião, e o método não consegue captar isso, não consegue perceber isso, porque no final os valores vão se anular. Então, esse é outro problema. Aqui, nesse ponto que eu encontrei, nesse problema que eu encontrei também, é que alguns advérbios podem alterar a polaridade da palavra de sentimento. Como assim? Nesse exemplo, livro pouco empolgante e nada interessante, o método iria encontrar duas palavras subjetivas positivas, né? Que é empolgante e interessante. Porém, os advérbios que vêm antes dessas palavras, eles mudam o significado, mudam a polaridade da palavra. Polaridade seria se ela é positiva ou negativa. Então, se eu dizer que um livro é empolgante, eu estou dizendo uma coisa boa sobre ele. Se eu disser que ele é pouco empolgante, eu estou dizendo que ele é pouco empolgante ou não é empolgante. Então, isso muda a polaridade e essa opinião passa a ser negativa. E foi por essa razão que eu não levei em consideração se o método classificava como positiva ou negativa. Que eu levei em consideração se ele classificava só como subjetiva para calcular a acurácia. Porque num caso como esse, o método não vai conseguir perceber, não vai conseguir entender aqui nessa frase que essa palavra foi mudado o sentido. Eu até grafei aqui como um vermelhinho para mostrar que pouco empolgante é negativo, é uma opinião negativa. No caso, a palavra de sentimento, ela muda de polaridade. E eu dizer que é nada interessante, menos ainda. Porque se eu disser que o livro é interessante, eu estou dizendo uma coisa boa. Se eu disser que ele é nada interessante, ele não é interessante. Isso é uma coisa ruim. Então, a frase seria classificada como subjetiva positiva, quando na verdade é negativa. Tá? Por isso que lá em cima, na observação, vou até voltar, eu disse que foi levado em consideração se o método encontrava subjetividade ou não. Aqui, ele vai dizer que a frase é subjetiva. Isso ele vai dizer. Mas a polaridade ele vai errar. Porque ele vai dizer que é positiva quando na verdade é negativa. Tá? Isso é um problema do método também. E também dá para a gente discutir alguns fatores que podem influenciar na eficácia desse método, né? Que é a qualidade e clareza do texto a ser analisado. E a gente percebe que um texto bem escrito, ele é muito mais fácil de analisar do que um texto mal escrito. Por exemplo, os textos da web, das redes sociais, que a gente percebe que as pessoas escrevem muito errado, que as pessoas usam emoji para expressar seu sentimento, a sua opinião. E isso é uma coisa que o léxico de palavras de sentimento também vai ter que ter, né? Por exemplo, nos textos das redes sociais, a gente teria que ter um banco de emojis, né? Um léxico de emojis, para identificar cada um desses emojis e o que eles significam, o sentimento que eles estão passando ali. E também o tamanho e abrangência do léxico de palavras de sentimento, que tem um pouco a ver com isso. Que é
quanta variedade de palavras de sentimento tem nesse léxico, né? Se ele é variado, se ele alcança, né, todos os possíveis adjetivos que podem aparecer nessas frases, e se eles têm também os diferentes sinônimos das palavras de sentimento, né, que várias palavras podem ter o mesmo significado em determinadas situações, ou palavras que não sejam adjetivos, mas que também podem significar ter algum sentimento ali em determinada frase que ela tiver presente. Isso também é importante e tudo isso contribui para a eficácia do método, para o método baseado em léxico conseguir encontrar essa subjetividade nas frases, né? Então, conclusões de tudo isso que eu falei, né? Eu elenquei em 3 tópicos aqui. A subjetividade da frase não é detectada pelo método quando não há palavra de sentimento. Então, vão ter frases, textos subjetivos que não vão ter palavra de sentimento e o método não vai ser capaz de identificar essa subjetividade, né? Um exemplo da vida aí seria, por exemplo, a redação do Enem, a dissertação argumentativa, que você tem que dar a sua opinião a respeito de um tema, mas você não pode usar palavras de sentimento ou primeira pessoa, tem que ser uma opinião impessoal, né? Não sei se eu posso dizer assim. Que no caso não teria como um método desse identificar essa subjetividade. Né? A gente lê, a gente percebe que a opinião que a pessoa tinha daquilo que ela escreveu era determinada opinião X. Mas o método não seria capaz de perceber isso. Uma segunda conclusão seria que procura palavras de sentimento, mas quantidades iguais de palavras positivas e negativas anulam a subjetividade. Então, como a gente percebeu, se você tem quantidades iguais de palavras subjetivas positivas e objetivas na mesma frase, o método anula essas palavras, né? Quando ele soma todas as palavras, o valor que elas receberam. Então, o método classifica a sentença como objetiva, quando na verdade, né, ela tem subjetividade. E advérbios podem mudar a polaridade das palavras de sentimento, e nesse caso a sentença será classificada incorretamente, né? Aquele exemplo, o livro nada interessante, que significa que o livro não é nada interessante, não é interessante, e não também é um advérbio, então a gente poderia perceber que nesse caso o método não acertaria na polaridade da frase, né? Ele classificaria como subjetiva, mas ele ia errar na polaridade da frase. Eu consertei esse problema, só levando em consideração se o método estava encontrando subjetividade ou não, né? Isso é uma coisa que não iria interferir no modo como eu fiz, mas isso não deixa de ser um problema do método, né? Caso o interesse da pessoa que estiver usando o método seria a polaridade da frase. Então, isso é um problema, sim, que a gente precisa levar em consideração. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dá like. Comenta aqui embaixo as dúvidas de vocês, o que vocês quiserem falar, se quer falar bem, se quer falar mal, por favor. Dê sua opinião aqui embaixo na descrição. E eu queria agradecer todo mundo nos comentários. E eu queria agradecer todo mundo que viu os 3 vídeos que eu fiz sobre a minha iniciação científica. E aqui embaixo na descrição do vídeo tem informações de contato, caso vocês quiserem entrar em contato comigo. E aqui eu deixo meu muito obrigada para todos vocês e tchau!